Muito boa noite, o meu nome é Fabiana Menezes e eu gostaria de agradecer a participação de vocês em mais essa edição de Sua Casa Passo a Passo. Hoje comigo, Carlos Pimentel, contador e dono da CP Tax Service. Carlos, muito obrigada. Já deixa o seu telefone para o nosso pessoal, porque, gente, por favor, compartilhe, traga outras pessoas, porque o tema de hoje é quente, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, Fabiana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema importante que daqui a pouquinho você vai apresentar. Como ela mesma colocou, nós temos a CP Tax Service aqui na cidade de Marlborough, no número 449 da Boston Post Road East, ali na Rota 9, bem fácil de você achar. E estamos aí nos dias finais do imposto de renda, embora muita gente pense que é o dia 15, dia 15 vai cair no sábado, 16 no domingo, 17 a segunda-feira é feriado. Então, o último dia vai ser o dia 18, que é a terça-feira. Se você ainda não fez o seu imposto, não se programou, dá tempo de você ainda pedir a sua extensão. A extensão, ela te dá 6 meses a mais para declarar o imposto. E é importante salientar que são 6 meses a mais para declarar e não para pagar. O pagamento tem que ser feito até o dia 18, para você não incorrer em multas e juros. E, Carlos, já deixa o seu telefone, porque Sim. as pessoas com certeza vão precisar de outras orientações e até mesmo fazer um agendamento. Sim, o nosso telefone é o 774-843-2167. 774-843-2167. Então tá bom, de qualquer forma a gente vai estar disponibilizando, né, os contatos do Carlos logo depois. Bom, gente, hoje o tema é self-employed, né? Autônomo. Então, essa aqui, na verdade, é a nossa segunda discussão seguida, né? A gente conversou na quinta-feira passada sobre histórico de emprego, declaração de uma forma geral. E dessa vez a gente vai estar focando no self-employed, no autônomo. E foi por isso que eu pedi para o Carlos vir, né, ter essa conversa com a gente hoje, porque eu gosto de trazer profissionais capacitados da área para poder estar ajudando a esclarecer dúvidas, também esclarecer, como é que eu vou dizer assim, conceitos errados que a gente vem, né, ao longo do tempo criando. E, bom, antes de mais nada, vamos começar pela definição. O que é o self-employed? Quem é o autônomo aqui nos Estados Unidos, Carlos? Uma definição básica para ficar fácil para entender é o seguinte: é aquele que trabalha para ele mesmo. Na linguagem do Brasil, conforme você colocou, seria o autônomo, mas a gente precisa destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, o self-employed, além de ser aquela pessoa que trabalha para ele mesmo, é também aquela pessoa que é subcontractor de alguém. Em outras palavras, presta serviços. Tá? Então, muitas pessoas acham que tem um vínculo empregatício com uma empresa, mas na verdade não tem. Ela é subcontratada daquela empresa. E o grande diferenciador aí é a documentação final do ano, que é o 1099, ao invés do W-2. O empregador ele também ajuda na colaboração dos seus impostos, né? O autônomo não tem esse benefício, correto, Carlos? Correto. É interessante, por exemplo, se você é funcionário de alguém, existem 2 impostos que você paga no seu W-2, que é o desconto para o Social e o desconto do Medicare. Esses descontos somados, eles dão 6 ponto alguma coisa. Se multiplica por 2, dá 15,3. E quando a pessoa é self-employed, além dela pagar o income tax federal, além dela pagar o imposto de renda estadual, ela vai pagar também o self-employment tax, que é de 15,3%. Então, em outras palavras, se você trabalha com uma única empresa, prestando serviço para aquela empresa e, né, acredita que você tem um vínculo empregatício, o ideal seria ser realmente contratado, tá? No payroll, você tem mais vantagem financeira nesse vínculo de trabalho do que tá como autônomo. Às vezes o que a gente encontra no mercado é muito funcionário recebendo como se fosse subcontrato. E às vezes ele acha que o que define isso é o acordo com o empregador. Só que na verdade não é. O que define isso é o vínculo que você tem. E eu costumo sempre falar o seguinte: se você trabalha para alguém, recebe por hora, você é subordinado a essa pessoa, é ela que diz: hoje você vai para tal lugar, hoje você vai para aquele, vai trabalhar de tal a tal hora. Você usa os equipamentos daquela pessoa, por definição legal, você não é um subcontrato, você é um empregado.
E na hora de fazer o imposto, você acaba arcando com essa parcela maior de imposto, que é o self-employment, por uma questão, às vezes, de o W2 ele trazer um custo um pouco maior para a empresa do que o subcontrato. Em outras palavras, muitos empregadores, né, fazem a opção de te subcontratar para poder economizar, correto? E tem a questão também da liability, né, no caso da responsabilidade contigo, correto? A questão vem do liability e a gente entra numa questão de seguro também, porque mesmo que você esteja trabalhando como subcontractor, se acontece alguma coisa, você está coberto pelo seguro, embora não tenha sido referente ao seguro, mas para você estar livre dele, você teria que ter um seguro também, e alguns até te exigem isso. Mas com relação a responsabilidades, a valores que a empresa teria que pagar, realmente é menor sendo um subcontractor do que tendo um funcionário. Então, em outras palavras, gente, mais uma vez, né? Hoje a gente está focando em self-employment e eu sempre trago, né, diferentes temas com o objetivo, primeiro, de ajudar a esclarecer, né, diferentes áreas, seja na parte econômica, na parte mais ativa do dia a dia, como instituição, mas também agora trazendo para a parte do mortgage, na parte do obter financiamentos residenciais. Mas só para concluir esse ponto, é muito importante você entender qual que é a sua real, né, definição empregatícia, entender quais são as suas responsabilidades e direitos e buscar se adaptar, né? Então, muitas vezes, como o Carlos falou, você, acredito que em algumas categorias de serviço até precisaria de ter um seguro próprio, já que você não está, né, sendo coberto pelo tal empregador que não é empregador, está só subcontratando o seu serviço. Então, cuidado, se prepare, se informe, busque profissionais né, da área que pode estar esclarecendo mais detalhes. Já trazendo agora para a parte do financiamento... Deixa eu só acrescentar uma informação aqui antes. A figura do self-employed, ele é diferente do dono de business que tem uma corporation. A gente vai entrar nesse ponto. Vou entrar? Então, não, tá bom. Obrigada, a gente vai entrar sim nesse ponto. Deixa eu só concluir uma questão antes. Quando você é subcontratado, a gente então já vai te tratar como autônomo, correto? E... Uma das questões que acontece muito nesse caso é comum, principalmente na área de serviço, Carlos. Vou dar um exemplo, o pessoal de landscape. Às vezes você começa trabalhando numa empresa e você foi contratado naquela empresa. Aí depois agora você mudou para um outro local, mesmo trabalho, fazendo as mesmas atividades, só que agora você foi subcontratado. Gente, como subcontratado, você precisa de ter 2 anos de histórico de trabalho. Tá? Então é um dos grandes... as pessoas cometem muitos erros em acharem que estão prontas para poder fazer uma aplicação, mudar de trabalho, muitas vezes não tem problema. Agora, quando você sai de empregado para subcontratado, você já passa a ter que ter 2 anos de histórico de trabalho naquele estilo de subcontrato. Tá? E vale também até sair de um tipo de subcontrato, de um trabalho autônomo para outro. Por exemplo, eu sou autônoma há 2 anos, era cabeleireira, agora eu sou manicure. Ok, tá no ramo de serviços, cosmético, né, salão, mas são 2 funções diferentes. Então, se você é cabeleireira, precisa de ter 2 anos como cabeleireira. Se você é manicure, 2 anos como manicure. House clean é a mesma coisa. Então, se você presta serviços, né, então tem aí um trabalho, eu não digo informal, mas que ainda não foi institucionalizado, né, com uma corporação, um LLC, que são outras formas de business que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então, lembre-se, são 2 anos de histórico de trabalho consecutivo nessas áreas. Agora, se fosse o contrário, eu era subcontratado e passei a ser empregado, pode, tá certo? Então, o pré-requisito de qualificação são 2 anos de histórico de trabalho. Você tem que estar no mínimo 1 mês empregado no emprego atual para que a gente já possa começar a considerar aquela renda. Eu vou estar olhando o seu histórico de trabalho, a sua renda atual, e se você veio de subcontrato para contratado, você já está apto a se qualificar. Agora, se foi o contrário, estava como empregado e agora está como subcontratado, vai ter que aguardar 2 anos.
né? Então, mais uma vez, é importante você entender quais são as suas responsabilidades, os seus direitos e na hora da qualificação, quais são os critérios, né, que a gente vai estar levando em consideração para poder melhor se preparar, até mesmo na hora de buscar um novo emprego. Alguma coisa que você queira colocar a mais nessa parte de subcontrato? Eu acho que é importante a gente trazer informações, porque muitas das questões a gente precisa trabalhar com educação. E uma das coisas que eu tento trabalhar com educação, principalmente para quem é self-employed, por exemplo, a energia é um compromisso que a gente tem todo mês e a gente conta aquilo como despesa. O aluguel também, a compra do mercado também, o seguro do carro, a prestação do carro. Só que o imposto, a gente não lembra dele durante o ano. A gente quer lembrar do imposto só lá na hora da declaração, aí você toma um susto. E esse é um dos pontos que eu quero trazer sim, que você já está falando agora aqui de pagar o imposto, né, durante o ano, que é o correto. Vou deixar você escolher, o que você quer? Vamos entrar na parte dos pagamentos de imposto ou você quer falar sobre as diferentes formas de ser autônomo aqui nos Estados Unidos? Ok, vamos na parte de imposto então? Vamos embora. Então vamos lá, aproveitar que é o tema que está agora. Veja só uma das coisas que eu gosto de fazer. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, mas isso é muito dinheiro para pagar de uma vez. Eu falo, e realmente é. Mas quer ver só como é que não é? Com uma renda de tanto, você está pagando tanto. Eu pego a renda dela e divido por 52. E falo assim, essa renda aqui não é nada. Dividido por 52 dá 400, 500 dólares por semana, que por exemplo. Que acontece com quem é empregado e está ali contribuindo para o imposto semanalmente ou quinzenalmente, né? Então, correto. O que o Carlos está começando, que a gente está começando a entrar aqui agora, é na parte da organização financeira, né? Se programar. Pagar imposto é lei, então você não está fazendo favor nenhum, correto? Fora isso, os impostos arrecadados que, né, pagam toda essa estrutura que a gente tem como sociedade. Então também é um ato, né, cívico. E é muito importante porque é através da sua habilidade, né, de comprovar que você tem condição de estar efetuando aqueles pagamentos, né, tem renda para aquilo ali, que você vai ser qualificado para comprar a sua casa, seja primeira, segunda, terceira, quarta, né? Comprar um carro, muitas vezes com uma taxa de juro mais baixa, comprar acho que até mais fácil, mas refinanciar você já tem que apresentar 99% das vezes a sua renda. Então, gente, aposentadoria, correto? Você está contribuindo para a sua aposentadoria. Existem vários benefícios, tá, em estar se pagando o imposto. E não precisa de ser uma coisa sofrida, que é justamente o que o Carlos colocou aqui. Separa o que você teria que pagar no ano e paga aquilo ali por semana. Mas aí que tá, não precisa nem ser por semana, correto, Carlos? Não, o IRS, ele pede que você pague, qual é a frequência? É por trimestre. Você que é self-employed, e alguns acham que é uma opção. E na verdade não é uma opção, lei. É uma obrigação. Às vezes você não percebe porque você chega lá no final, alguém te fala assim, deu tanto de imposto para pagar. E você não sabe o que está dentro daquele tanto, mas dentro daquele tanto tem inclusive um pênalti por você não ter feito os pagamentos a cada 3 meses. Quem me conhece sabe que eu falo isso direto e reto. Gente, mas eu vou esperar o bill do IRS chegar para começar a pagar meu imposto. Você já está atrasado no seu imposto. E ao pagar atrasado, você já está tendo uma penalidade. E se agora você for parcelar, é multa. Então é penalidade com multa. A taxa de juros do IRS não é barata. Então, em outras palavras, você não tem vantagem nenhuma em pagar atrasado. O negócio é realmente se organizar, pagar e começar a fazer então a contribuição da forma apropriada, que é por trimestre. Correto? Então, a gente acabou de fechar o primeiro trimestre de 2017, de janeiro a março. Então, as pessoas têm que mandar os pagamentos agora em abril, correto? Até 18 de abril. Até 18 Até terça-feira agora, da semana que vem. É interessante, deixa eu salientar um pouco aqui, uma questão cultural que você falou. O nosso imposto é onde a estrada é construída, é onde a gente tem escola de qualidade. E ainda mais na situação que a gente vê no Brasil hoje, a gente ainda vem muito com aquela cultura assim, eu não vou pagar imposto porque existe muita corrupção e eu não vejo o retorno do meu dinheiro. A gente se sente roubado em pagar imposto. Então, para nós brasileiros, essa parte de imposto de renda é uma coisa complicada realmente. É triste, né? A gente pagar tanto, porque o Brasil realmente tem uma taxação muito alta
E tudo no Brasil a gente paga por escola, a gente paga por segurança, a gente paga por infraestrutura, a gente paga por saúde. Mas, gente, vocês não estão no Brasil, vocês estão nos Estados Unidos. Então, E tem tudo isso de graça. Tem tudo isso de graça e com qualidade. Né? Aham. Aqui você deu, sei lá, começou a sair faísca, apitou o barulhinho do incêndio, já é não sei quantos carros de polícia, corpo de bombeiro. Então as coisas funcionam, né? E todo esse sistema tem um custo. Então, resumindo, mas se ainda assim a sua consciência ainda não está ali na civilidade, que seja então pelos benefícios que você vai ter, que não são poucos. Quando a gente tem um imóvel, Carlos, isso também ajuda a gente na parte fiscal, correto? Ou sim, com certeza. O que acontece para aquelas pessoas que têm imóvel? O que elas podem deduzir e o que isso na verdade significa? São algumas questões. Ainda nessa parte cultural, que a gente precisa tirar um pouco, geralmente o que nós fazemos? Esperamos chegar o ano seguinte, no caso 2017, para começar a pensar em imposto. Todo o sistema americano ele é desenvolvido da seguinte forma: para chegar no dia 15 de abril, você já está com seu imposto todinho pago. Não pagou até o dia 15 de abril? É possível parcelar? Claro que é, mas você vai pagar em torno de 1%, de 1,3% de juros ao mês e 5% ao mês de penalidades limitada a 25%. Então multiplica isso aí por 12, gente. Uhum. Então você vai estar tendo um gasto muito maior se você não se planejar. E é a mesma coisa de casa. Se a pessoa não se planeja para comprar, ela acaba tendo um gasto muito maior. Mas aí, voltando na questão que você fez, que foi, me fugiu dos benefícios fiscais que a casa. gente tem por ser dono de imóvel. Quando você é dono de imóvel e você reside na casa, o que você tem direito de deduzir é o que você pagou de juros durante o ano no mortgage. Lembrando que o teu mortgage, quando você paga, uma parte você está amortizando a casa e outra parte você está pagando juros. E aquilo que você paga de juros é dedutível 100% no teu imposto. Outra coisa que é dedutível é o que você paga do tax da cidade. Aquele real estate tax que na maior parte dos casos já vem incluso dentro do mortgage. Então, em outras palavras, o dinheiro do aluguel que é jogado no lixo, porque você não tem benefício fiscal com ele, correto? Em nível federal? Não, quando você faz a declaração, você faz duas declarações, uma para o governo federal e uma para o governo estadual. No governo federal, você não pode deduzir nada. Aí eu falo assim, mas eu posso no estado. Mas no estado, o máximo que você deduz 30%. é $6.000 ao ano e divide por 2, te dá uma dedução de 3.000. Aí quando eu falo isso, o cliente me pergunta, mas onde que você acha um aluguel desse valor? E realmente não acha. Não existe, né? Não existe. Então, além de você estar jogando dinheiro fora, você ainda está perdendo a oportunidade de ter uma declaração maior pagando menos imposto. Então, resumindo, eu fiz 60 mil no ano e eu tenho uma casa, eu fiz 60 mil no ano e eu não tenho uma casa. Aquele que tem a casa está pagando menos imposto. E também outro ponto interessante, às vezes a pessoa compra uma propriedade de 2 famílias, de 3, ou compra mais de uma propriedade. Então, tudo que você gasta com relação àquela propriedade que você aluga é dedutível. Por exemplo, da sua casa própria, você não pode deduzir a eletricidade, não pode deduzir a conta de água que você paga. Porém, na propriedade que você aluga, se você paga esses valores, você pode deduzir tudo isso. Se você fez um reparo na sua casa própria, isso é agregado ao valor da sua casa. Se você fez um reparo na casa que você aluga, isso é totalmente dedutível no teu imposto de renda. Condomínio, imposto, reparos, né? Depreciação é uma palavra tão bonitinha, ajuda a gente tanto a pagar menos imposto. Então, resumindo, tem benefícios fiscais. Então agora, por exemplo, eu comecei como um DBA, Doing Business As, que é a forma mais simples da gente ser autônomo aqui, correto? Correto. Então, essas pessoas, elas declaram a parte de renda, né? Como autônomo no seu imposto pessoal, correto? Existe um schedule para essa declaração, que é o schedule C. Que é o schedule C. Tem uma variação dele, que é o schedule C a Z, mas não vamos entrar em tantos detalhes, que seria mais simplificado ainda. Resumindo, esse país é uma mãe, ele faz de tudo para facilitar a sua vida, a sua declaração. Na questão da DBA, às vezes, dependendo do seu nível de renda, é recomendável que você realmente comece com uma DBA. Mas às vezes muitos chegam no ponto assim, e se no futuro eu quiser transformar a minha DBA numa corporation, eu posso?
Quando você registra DBA, alguns vão na forma mais simplificada. Vai simplesmente no City Hall, tira um Business Certificate e começa a trabalhar ali. Porém, é recomendável que você tenha também o número do federal, que é o EIN Number emitido pelo IRS. Então, quando você tem esse número, não é permitido que você simplesmente pegue esse mesmo número e transfira ele para uma corporation. Você precisa fechar a DBA e abrir uma nova corporation. Correto. E para nós, na parte bancária, se é o mesmo business, então, por exemplo, eu tenho um landscape, né? E eu comecei servindo uma certa quantidade de clientes e hoje eu tenho uma clientela muito maior, eu trabalho com um volume maior de dinheiro, eu tenho mais funcionários e o meu contador me orientou que eu abrisse então uma corporação. Como é que fica na hora da minha qualificação? Tá perfeito, você só formalizou, você incorporou o seu business. Para nós é o mesmo business. Temos perguntas, Washington? Sim, temos perguntas. O Carlos também já contratou o fã-clube dele, né? Tá todo mundo entrando aqui, colocando o Carlos é um excelente profissional, sempre disposto a responder as nossas dúvidas, sempre atende o telefone ou retorna as ligações. Esse é o melhor contador, olha aí, Carlos. Inclusive na época de imposto de renda. Inclusive na época de imposto de renda. A Sueli Fabri está perguntando qual o nome dele, é Carlos Pimentel, né, e onde ele trabalha. Ok, nós temos o escritório aqui em Marlborough, na 449 da Boston Post Road, é ali na Rota 20, e eu sempre falo o seguinte, às vezes uma das dificuldades que a pessoa tem de chegar num lugar, estacionar e tal, lá a gente tem estacionamento à vontade, é bem amplo, é bem espaçoso, então é na Rota 20, ali bem perto da Town Fair Tire, perto do Harrison Arms, fica na verdade entre os dois. Então é de fácil localização e o nosso telefone para você entrar em contato é o 774-843-2167. Maravilha. Mais alguma pergunta? Continuamos aqui, né? A Suelene Soares também mandou aí um abraço pro Carlos, dizendo que é o melhor contador dos Estados Unidos. Essa é a suspeita. Essa deve ser sua esposa, né? É, minha esposa. O que seria de nós se não fosse a nossa família, né, gente? Pois é, exatamente. Tem outra pergunta aqui. A Ana Karina está perguntando se vocês prestam serviços fora do seu estado. Tanto a Radius Fabiana, Financial com a Group. Radius Financial quanto a CP Tax Service. Quer responder primeiro o seu? Não, por favor. Então, vamos lá. Esse ano, por exemplo, nós já fizemos declarações de Connecticut, Rhode Island, Flórida, Nova York, New Jersey, Califórnia eu já falei? Não. Califórnia, Flórida eu já falei, Texas. Então nós temos condições de fazer Gente, declarações de imposto de renda nos Estados Unidos inteiro. Que bom. Bom, a Radius Financial No Brasil ainda não. Bom, aqui dentro dos Estados Unidos vocês estão com boa cobertura. Bom, a Radius Financial Group ela também é licenciada em outros estados, tá? Na parte aqui de New England a gente tem Connecticut, Rhode Island, tem New Hampshire e tem a Flórida também, né? Massachusetts e a Flórida. Então esses seriam os estados que a Radius Financial Group poderia estar ajudando você. Mais alguma pergunta? Ótimo. Por enquanto ainda não, mas tem mais gente que vai mandar pergunta já. Vamos lá. Então, em outras palavras, a gente sai de um DBA normalmente para uma corporação e a corporação ela tem dois formatos, correto? Ela pode ser um S-Corp ou ela pode ser um C-Corp, uma Small Corporation ou uma corporação tradicional. Qual que é a grande definição entre uma e outra? Antes de entrar nessa definição, acho importante a gente salientar as responsabilidades de quem tem uma DBA e de quem tem uma corporation. Por exemplo, alguém que tem uma DBA e adquire uma casa, ela pessoalmente pode ser responsabilizada por isso. Não existe separação entre a DBA e a pessoa, tanto que a declaração ela é feita junto. As informações da DBA elas entram dentro da declaração pessoal, inclusive todo o teu patrimônio pessoal ele pode ser envolvido em qualquer problema que vier a existir na sua DBA. Então, ressaltando, a primeira coisa que você tem é uma separação entre pessoa física e business. Quando você tem uma corporação. Aí você decide abrir a corporation e aí você passa a ter esse escudo. Aquilo que acontece dentro da corporação é responsabilidade da corporação, não te afeta pessoalmente. Uma das coisas também com relação à corporação que a gente tem procurado educar os clientes é o seguinte: você precisa ter um salário na tua companhia. Você precisa estipular um salário. O que é o salário? Aquele cheque que você vai lá e preenche e deposita na tua conta? Não.
Um salário é feito já com aquele desconto de imposto federal, desconto social, de Medicare, de imposto estadual. Então você precisa se educar para ter um salário. E aí a diferença entre as duas. Quando você tem uma C Corporation, você paga imposto dentro da própria corporation. Chegou lá no final do ano, te sobrou um lucro de $20 mil. Aqueles $20 mil vão ser tributados dentro da corporation. E da S Corporation, que é o tipo de empresa que está mais comum hoje. Ela é a chamada pass-through, ou seja, você teve um lucro na tua S Corporation no mesmo percentual, $20 mil. Quanto você vai pagar de imposto? Federal, 0. Estadual, um imposto fixo, $456. Não importa se você teve um prejuízo de 10 ou um lucro de 100, é $456. A diferença é que esse lucro ele é transferido para a sua declaração pessoal. Então você paga em nível pessoal. Não em nível de firma. E uma vantagem, e além de ter deduzido as despesas da companhia, você vai poder deduzir as suas despesas pessoais. Aí alguém pode pensar assim, mas então é a mesma coisa de uma DBA, porque na DBA eu também vou pagar imposto em cima daquilo que me sobe e vai vir para o pessoal. Só que tem uma grande diferença, que é aquilo a responsabilidade. Não só isso, mas na DBA você paga aquele imposto extra, que é o Self-Employment Tax de 15,3%. E quando você tem uma S Corporation, você recebe no final do ano o formulário de distribuição de lucro, o K1. Em cima desse K1, você não paga o Self-Employment Tax. Já está economizando de cara aí 15,3%. Não, então isso é fantástico. Para te falar a verdade, isso nem eu sabia, gente. Acabei de aprender. Então, muito obrigada. Então, resumindo, o fato de você ter uma corporação te ajuda a pagar menos imposto, porque a primeira coisa que você já deixou de pagar são esses 15,3% de Self-Employment Tax, que é taxado em nível pessoal. E quando você tem uma small corporação, uma small corporation, você vai estar pagando o imposto do business em nível pessoal sem ter esse custo extra. Exatamente. Seu único custo vai ser $456 ao ano e as pessoas até se assustam na hora de fazer o imposto. E quanto que vai dar da empresa? $456. Só isso? Só isso. E outra coisa, gente, mais uma vez, é uma questão de se organizar e trabalhar, procurar realmente entender como é que o sistema aqui funciona e começar a colocar ele para trabalhar para você. É por isso que tem pessoas que, conseguem evoluir de uma maneira mais rápida, mais efetiva do que outras. Informação, né? Todo mundo vem aqui, trabalha muito, mas tem que começar a trabalhar com a cabeça, né? O corpo chega uma hora que... E esse é um dos pontos que eu falo lá, a gente tem a nossa equipe. Eu sempre falo o seguinte, a forma de fazer imposto não sou eu que defino. A forma de fazer imposto é o governo. Então, se a pessoa vier aqui ou se for em qualquer outro escritório sério, o resultado no final vai ser o mesmo. O que a gente precisa trabalhar com o cliente é na qualidade do atendimento. Ele precisa sair daqui com a certeza de que ele está entendendo o que foi feito. A gente não pode, eu sempre brinco assim, nós como contadores e preparadores de imposto, a gente não pode ser simplesmente um portador de má notícia para o cliente. Hoje você tem que pagar tanto, hoje você tem que pagar tanto. A gente tem que dar informação, orientar por que ele está pagando e o que ele pode fazer dentro dos meios legais para poder pagar menos. Pois é. Não, gente, olha, então, em outras palavras, agir com inteligência. Parece que a gente tem mais uma pergunta. Exatamente, a Surley, aliás, está perguntando, compensa fazer imposto como married, but feeling separate ou single? Isso quando possui propriedade segundo casamento, ou do segundo casamento, ou segundo casamento? Ok. Via de regra, quando você... Single nunca. Se a pessoa é casada, como solteira, ela não pode declarar. Ela está mencionando do caso married, filing separate. Quando você é casado, você tem as duas opções. De fazer a declaração juntamente com seu marido, e aí inclui os bens e a renda dos dois, ou fazer, informando que você é casada, porém você faz a sua declaração e o seu marido faz a dele. 90% dos casos é desvantagem você fazer casado declarando em separado. Por quê? Porque alguns créditos que você tem direito fazendo como casado declarando junto, você perde. Por exemplo, um deles e o maior de todos é o Working Income Credit. Se não me engano, é 12 mil. O máximo é 5 mil e alguma coisa. Tem algumas regras para você poder receber esse crédito.
Uma delas é, todas as pessoas na declaração elas têm que ter o social. Então, se você tem o IT number, você já não recebe esse crédito. Um deles é que você tem que declarar, se você é casado, você tem que fazer a declaração junto com o seu marido. Se fizer em separado, você também perde. E outros são limites de renda. Dependendo da quantidade de dependentes que você tiver, de crianças, você vai alcançando um determinado valor de renda que você também vai perdendo esse crédito. Gente, deixar bem claro, tá bom? Benefício fiscal ou benefícios fiscais, que no caso aqui pode ser mais de um, não tem nada a ver com a sua renda, né? É a parte de taxação. Quanto que você vai pagar de imposto e quanto que você, na verdade, o que você pode estar economizando de acordo com as leis federais. Não tem nada a ver com a sua renda. Sua renda é a sua renda, né? E para nós, vindo do business ou vindo de DBA, ou às vezes uma combinação dos dois, eu já vi contadores emitindo T99, sabe, da corporação para o business pessoal, porque as pessoas fazem retiradas, certo ou não vou nem entrar nesse quesito. Nós, como bancos, a gente não julga, a gente não é o IRS, a gente não vai julgar se está sendo feita da forma correta ou errada. O que a gente quer é uma clara definição de que aquela renda realmente existiu, que ela realmente foi declarada e que foi pago o imposto em cima dela. E um ponto importante também da diferença entre uma corporation e uma C, e eu falei aqui que se você tem a tua empresa, é importante que você faça um payroll para você, já receba aquele cheque. Numa S Corporation, isso não é importante, isso é obrigatório. Se você tem uma S Corporation, não existe outra opção para você tirar o seu salário que não seja através de um payroll. Você tem que fazer, você é obrigado a fazer. E aqueles que não estão fazendo de forma errada, né? Fabiana, isso me atrapalharia na hora da qualificação? Não, mas é errado. E o que é errado é errado. Se você pode fazer certo, por que não fazer? Né? E você tem benefícios, porque uma vez que você tem, por exemplo, um payroll, todo aquele custo passa a ser do business. Você não vai estar pagando tudo em nível pessoal, correto? Você pagou menos imposto em nível de business tendo a mesma renda. O que vai acabar influenciando que você vai ter um lucro menor e, consequentemente, vai pagar menos imposto também. Menos imposto sobre aquilo ali. E teve a renda. Então, a gente tem vários benefícios em realmente estar fazendo a coisa da forma correta. Agora, corporação não é um único tipo de business, correto? A gente tem outras formas de business. A LLC, por exemplo, é uma delas. Existe a LLC, que pode ser single member, porque o que é a LLC single member? É aquela LLC que é aberta com apenas uma pessoa. Ela é interessante pela questão da proteção, que ela também te dá a proteção do seu patrimônio individual, porém ela não é interessante em termos de taxação. Porque na hora de fazer o imposto de uma LLC single member, ela vai ser semelhante a uma DBA. Ela vai entrar dentro do Schedule C no seu imposto pessoal e você vai pagar o mesmo Self-Employment Tax. Existe a LLC Partnership, que seria no mínimo entre duas pessoas, que seria uma tributação semelhante à da S Corporation. No final do ano você receberia um K1 com a distribuição de lucro, além de ter o teu salário já descontado através do payroll. Seriam basicamente esses os tipos de empresa: DBA, Corporations, LLC, Partnership. Então, vale ressaltar que o importante é estar conversando com um profissional da área, na verdade, um bom contador. Não é um contador, um bom contador que realmente conhece, né, sobre leis tributárias, né? Gente, tem tanta gente aí fora que se rotula aí profissional, e como eu tenho experiência de trabalhar com muita gente, eu vejo imposto vindo de tudo quanto é lugar, então posso falar como observadora que é incrível a quantidade de impostos que são feitos de forma errada, gritantemente, tá? Então, muito importante estar buscando um profissional de qualidade. E profissionais de qualidade existem em todos os setores, porém, com relação ao imposto de renda, é o contador. Porque às vezes a pessoa chega lá e falou assim: meu vizinho me falou que é assim, assim, assim. E seu vizinho é o quê? O vizinho tem uma profissão que não tem nada a ver com contabilidade. E aí, por exemplo, não desmerecendo a categoria, que inclusive a gente precisa muito deles, que são os mecânicos. O mecânico é muito bom para dar opinião com você a respeito do seu carro, correto, não de imposto de renda. Então, que é informação muito boa de ressalta. renda. Então, gente,
contabilidade com o contador, financiamento residencial com a Fabiana Menezes, entendeu? Precisa de arrumar o seu carro, não é casualmente que você vai falar, você vai num voo mecânico. Então, realmente, cada macaco no seu galho, né? Assim que a gente fala no Brasil. E brincadeiras à parte, é muito sério, sabe? É o grande diferencial de águas entre você ser uma pessoa bem-sucedida aqui ou, infelizmente, trabalhar e não ver, sabe, frutos do seu trabalho. Né? A gente, acho que na grande maioria, a gente realmente colhe aquilo que a gente planta, de bom e de ruim. E chegou na hora, sabe, de atitudes importantes relacionadas com a parte financeira, não é diferente. Se eu não me engano, foi o Benjamin Franklin que disse, né? Até hoje eu conversava com uma cliente exatamente sobre isso. Ele sempre falava assim, existem duas coisas certas para você fazer aqui nos Estados Unidos. Uma é morrer, a outra é pagar taxas. Bom, já começou lá na Bíblia, né? Dá a César o que é de César, né? Não é seu. É lei, é igual para todo mundo, porque que, sabe, o seu amigo vai pagar e você não vai pagar. Isso não é nem justo. Então, olha, Carlos, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente. Por favor, compartilhem esses vídeos. Como vocês podem ver, são vídeos educativos. A gente não está vendendo informação, a gente está doando informação. E eu preciso da ajuda de vocês para ajudar outras pessoas. Tendo dúvida, liga pra gente, deixa no Messenger, posta, a gente vai estar voltando, né, revendo aí essas informações, precisando de iniciar o seu processo de pré-qualificação. Liga para mim, a gente vai agendar um horário para você. Eu vou te ensinar como submeter sua aplicação online. A gente tem uma plataforma de comunicação eletrônica excelente, né? Querendo saber mais, entra no www, Sua Casa Passo a Passo com Fabiana Menezes. Todos esses vídeos, Carlos, são editados e depositados no nosso canal do YouTube, Sua Casa Passo a Passo, tá? Então, em outras palavras, perdeu o live, volta lá e assiste, já não está conseguindo achar mais, lembra, tá no YouTube. Então, você vai ver todo esse nosso bate-papo aqui, eu e o Carlos Pimentel, da CP Tax Service, né, trazendo informações sobre self-employed, diferentes estruturas, o porquê que a gente usa diferentes estruturas e se isso estaria impactando de forma positiva ou negativa a parte da aplicação. Tendo mais dúvidas, liga pra gente. Carlos, muito obrigada. Obrigado a você, Prazer Fabiana. ter você aqui. Prazer foi meu. Até a próxima.